família, seja bem-vindos a mais um podcast, O Próximo Passo. Estou muito feliz em ter você aqui para falarmos de um assunto tão importante para nós pais: intoxicação digital. Os nossos filhos hoje muitas vezes são roubados de nós pelos eletrônicos, pelas telas, e nós, enquanto pais, precisamos ter ferramentas inteligentes para colocar limites, para orientar e para preparar os nossos filhos para esses desafios. Eu e a Mira estamos hoje aqui para trazer perguntas e ensinamentos que possa ajudar você na sua casa e na sua vida. E para discutir essa temática tão importante, eu estou contando com ninguém mais, ninguém menos do que o Papito, que para muitos é o grande Augusto Cury, e realmente ele é, através das suas obras, dos seus ensinamentos, leva milhões e milhões de pessoas a aprenderem a mergulhar a mais emocionante viagem, aquela que é para dentro de nós mesmos, e aprender a ter recursos emocionais para lidar com os seus desafios. E nós sabemos que muitos desafios estão na tecnologia e nesse processo educacional. Então eu o convidei aqui para falar para vocês da importância de nós estabelecermos uma conexão saudável com os nossos filhos a partir do mundo real. Pai, ele que é meu grande amigo, nós somos grandes confidentes, trocamos muitas informações, somos sócios em vários negócios na vida real e nos business. Eu tenho a honra de tê-lo aqui comigo para esse bate-papo, e eu tenho certeza que, assim como ele contribui muito com a minha vida e com a educação dos meus filhos, ele tem muito para contribuir com a educação dos seus filhos. Seja bem-vindo, Papito. Filha, que privilégio. Parabéns por esse podcast. Falta podcast no Brasil que tenha um conteúdo relevante no mundo da emoção, no mundo da mente humana. E falar sobre esse mundo e sobre os problemas inerentes a eles, em destaque agora a intoxicação digital, me alegra muito. Me entristece porque o problema é muito grave, mas me alegra pela oportunidade de dar algumas ferramentas para que os pais possam se tornar educadores que façam toda a diferença no processo de formação de mentes livres com uma emoção saudável. Obrigado pelo convite, querida. Você, de fato, é minha grande amiga. Obrigada, Amira, por você estar aqui também. Que As privilégio. mulheres estão dominando o mundo. Para mim é um grande privilégio estar aqui na presença das duas maiores referências da educação socioemocional, podendo estar representando milhares de pessoas que a gente recebe perguntas, tanto nas mídias sociais da Camila como do senhor, a respeito de dúvidas de relacionamento, educação de filhos, bullying, separação, são tantos temas que o pessoal manda e querem uma dica da Camila, e hoje tê-lo, senhor, aqui é um grande Obrigado, prazer, Amira. e poder usufruir um pouquinho desse conhecimento é um grande prazer. Obrigada. Obrigada, querida. É um grande prazer meu. E nós crescemos na nossa vida, priorizando muito as relações. Eu e meu pai sempre fomos grandes amigos. E esta relação, que é olho no olho, abraço no abraço, sempre fez toda a diferença para o meu desenvolvimento. Eu, muito cedo, engrenei nessa carreira seguindo os passos do meu pai, e as pessoas perguntavam assim: "Nossa, mas você é tão jovem, você não se sente intimidada perto da grandiosidade que é o Augusto Cury?" Porque muitos pais bem-sucedidos formam os filhos que ficam às suas sombras, é muito difícil formar sucessores. E não que eu seja uma sucessora à altura, mas com certeza você me preparou para ter os meus próprios voos, e me preparou para os fracassos, que eu acho que um grande diferencial do seu processo educacional que eu tento aplicar com os meus filhos. E eu penso que as telas têm dificultado esse processo de olho no olho, aonde os pais trocam experiências. Qual é a sua percepção disso, pai? Bom, em primeiro lugar, Camila, uma pessoa grande, verdadeiramente grande, se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Você, quando perguntada em relação se não se intimidaria diante da minha história, do meu trabalho, dos meus livros, você sempre disse que não, porque o papai, ele transferiu o capital das experiências, que é um dos erros
que os pais cometem ao não transferir. O capital das experiências é aprender a falar das nossas lágrimas para que os filhos saibam chorar as deles. Falar dos nossos fracassos para que eles entendam que a vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. E quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Então, queridos pais e querida Camila, não sei se você percebeu ao longo da vida, o papai falou para você sobre as lágrimas que ele chorou e algumas que ele não teve coragem de encenar no Teatro do Rosto. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima, ninguém confiava em mim, nenhum professor, nenhum apoio. E eu contei isso para você. Bom, se eu dependesse da plateia, eu não chegaria a lugar nenhum. Por isso que as principais decisões humanas, elas são solitárias. E eu te ensinei a você não ter medo da vida e não se angustiar pelo fato de eu ter o nome que tenho, até porque eu não sou, me sinto grande, me sinto um eterno aprendiz no teatro da existência. Mas eu transmiti isso para você. E é uma pena que hoje as telas digitais bloqueiem os pais de transferir o capital das experiências. Pai, se você quer formar mentes brilhantes, você tem de falar quando você foi opaco, você tem de falar quando você tropeçou, você tem de falar das suas vaias, dos seus desafios, dos momentos em que você não conseguiria dar o próximo passo. O seu podcast não é o próximo passo? Os pais, em alguns momentos, estão paralisados, não conseguem dar o próximo passo. Mas você tem de contar isso para eles. Quais foram esses momentos que você chorou, tropeçou, claudicou, se amedrontou? Transferir o capital das experiências é muito importante. Mas, infelizmente, as telas digitais estão levando os pais a viverem na superfície da inteligência. Eles falam de futebol, falam de economia, falam de, às vezes, até comportamentos normativos, éticas, o que é certo e errado, mas eles não dão aquilo que o dinheiro não pode comprar, a sua própria história, as suas experiências. E as telas, ela tem um grande perigo, né, pai? Porque o que eu percebo é que as crianças, elas estão com baixíssimo níveis de frustração. A capacidade delas de lidar com a dor tem sido cada vez mais prejudicada. Porque a criança não gosta de um jogo, ela passa para o outro. Ela não gosta de um vídeo, ela passa para o outro. O dedinho não para. Antigamente as pessoas falavam assim: "Ah, eu aprendo a andar de bicicleta, meu pai me botava na descida e vai". Aí você ia caindo, levantando, caindo, levantando. E hoje é uma grande dificuldade ensinar os filhos a andar de bicicleta. Sabe por quê? Porque se a criança caiu uma, 2 vezes, ela tem outras dezenas de outras coisas mais Tem legais razão. para fazer. E aí ela fala assim: "Não quero a bicicleta". Antigamente você caía na bicicleta, você tinha que voltar para a bicicleta, porque você não tinha nada além da bicicleta para fazer, porque as variáveis eram muito menores. E hoje o entretenimento e o que compete no processo educacional é muito grande. Neutraliza a resiliência. Você está corretíssima. Um dos maiores perigos da atualidade é que a perda, a frustração, as crises que fazem parte do jogo da vida não é trabalhada adequadamente, porque as telas neutralizam. Por exemplo, eu te falei que eu era a segunda nota da classe. E daí? Como é que eu vou fazer? Meus amigos reunidos vão falar sobre os sonhos. Uns querem ser advogados, agrônomos, outros professores, outros odontólogos, dentistas. Eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Se naquela época tivesse telas digitais, Amira, sabe o que eu faria? Eu ia para as telas, para compensar a frustração e a rejeição que eu tive. Mas como não tinha, eu tinha que me virar. Bom, eu vou superar a rejeição. Vou subir na bicicleta de Eu vou novo. subir na bicicleta de novo. Eu comecei a estudar 12 a 14 horas. E 20 anos depois, eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios do Instituto Europeu de Inteligência. Mas espera um pouquinho, eu era uma das piores notas da escola, mas eu não neutralizei a minha dor. Hoje as telas digitais causam um problema gravíssimo que ninguém toca, hein? Mesmo na Europa, Estados Unidos, elas neutralizam a capacidade das pessoas a lidarem com as próprias frustrações, com as suas lágrimas e dificuldades e se tornarem autores da sua própria história. O que acontece é que nós temos uma geração de frágeis. Antigamente, um bullying
vamos colocar, não é possível mensurar, mas teoricamente, um bullying gerava Y de dor. Hoje, 10 bullying, hoje um índice de dor 10 vezes menor gera 10 vezes maior de sofrimento. Crianças e adolescentes, muitas vezes, penso até em desistir da vida ou se mutilar nas escolas como tentativa de neutralizar a dor que eles não conseguem superar. Então está correto, nós temos que tomar muito cuidado. Telas digitais tem que ter tempo, tem que ter horário. Se você dá sem limites, muito provavelmente você vai gerar uma criança, ainda que tenha 20 ou 30 anos de idade, uma criança sob o ângulo da gestão da emoção. Eu tenho uma dúvida. Afinal, o que torna o uso das telas tão atrativos para as crianças e os adolescentes? Cada vez mais. Essa é uma questão muito séria. Por que você tem mães que a criança não come, tá chorando, tal, tal. De repente, criança de bebê, 1 ano de idade, de repente você coloca lá, elas parecem Começa a um comer. zumbi. Impressionante. Elas se aquietam imediatamente. Não é pelo conteúdo, em primeiro lugar. Até porque o conteúdo é muito superficial. É pela frequente alternância de imagens e de sons. Isso desacelera a mente e cria uma falsa tranquilidade. Parece que elas se tranquilizam, mas o que acontece é que elas se fixam neutralizando ou abortando a ansiedade momentaneamente, daqui a pouco a ansiedade volta de novo, Triplicada. triplicada, porque você não trabalhou de fato os fatores que geraram a ansiedade. Uhum. E filhos, Camila, filhos dão trabalho. Quem quer ter filhos e não quer ter trabalho, Não os tenha. não está preparada para educá-los. Não. Filhos dão trabalho, filhos fazem birras, de vez em quando os pais descabelam, não sabem como vão agir. Faz parte da história da formação da personalidade. Mas filhos é a maior dádiva que um ser humano pode ter. É sabe, um presente de Deus. Filhos su- te leva a se superar a solidão, dá sentido à vida, dá um propósito à Exatamente. existência. Então, quem tem filhos tem um aporte de problemas, tem muitas vezes uma terra árida, mas quem tem filhos tem um jardim que pode produzir flores inenarráveis ao longo da existência. E algo muito importante dentro dessa pergunta que a Mira fez, primeiro porque as telas ela mexe com o ciclo de dopamina no cérebro. Os mesmos mecanismos que álcool e droga, gerando essa dependência, porque você altera, gera aquela fonte de prazer enquanto você está assistindo pela velocidade, como você disse, pai, sobre a velocidade das imagens, fazendo com que essa criança ela fique concentrada, vidrada naquilo. Quando você tira, é como se você estivesse mandando para o seu cérebro que você precisa de mais. A sua própria produção de dopamina já não está sendo suficiente. Então, você precisa daquele recurso. O drogado vai precisar, e aquela criança que está viciada na tela também vai precisar daquele recurso para ter, às vezes, migalhas de prazer. E eu tenho falado que as telas têm sido a caverna dos antigos. Porque quando o ser humano se sentia com medo, Exatamente. ele ia para a caverna. Né? Ele ia para a caverna se Para fugir dos recolher, predadores. para fugir dos predadores. E hoje, essa caverna muitas vezes são as telas. Eu me sinto frustrada, tímida, eu entro no celular. Eu me sinto insegura, eu vou para o celular. Eu me sinto angustiada, eu me desligo do mundo real para ir para esta Você está com caverna. solidão e tédio, Eu vou para o celular. vai para o Então, celular. é esta caverna, só que nós não podemos viver em modo caverna. A caverna ela tem que ser em momentos específicos e bem direcionados quando eu estou em perigo. Como você diz, tudo virou um grande perigo. Hoje, como nós não estamos preparando as nossas crianças para lidar com a frustração, com a vida real, tá entediante um jogo, ela muda para outro, porque num celular tem dezenas de aplicativos de jogos. Então, a criança ela não dá nem tempo de estar entediada, porque quando ela entedia, ela já tem o próximo jogo para brincar. Então, esta variação, esta caverna tem isolado as nossas crianças. E os pais precisam convidar as crianças para fora. Primeiro, ele precisa sair da caverna. Porque o pai também está na caverna, a verdade é essa. Vivemos É em verdade. cavernas, né? Em Tá certo. cavernas. Então, o pai tem que sair da caverna. Você quer resgatar o seu filho da caverna? Você primeiro tem que sair da sua. Da sua o quê? Desse mundo
que só você entende, conhece e usufrui, para olhar para o olho, Correto. para entender a sua esposa, para reconhecer um filho e para lidar muitas vezes com aquilo que não é tão prazeroso, como você disse, educar a trabalho. E muitas vezes nós temos que olhar para aquilo que não é prazeroso, para aqueles comportamentos inadequados dos nossos filhos e encontrar no meio de todos aqueles comportamentos algo para elogiar, porque pais estão ficando também chatos. Só sabe criticar, só sabe apontar falha. Chega na mesa, a esposa falando para o marido que ele não faz de bom, o marido falando para a esposa e criticando os filhos. E aquele momento em família que deveria ser onde nós temos um colo para abraçar e nos apoiar, se torna um ninho de acusações, aonde todo mundo se refugia na sua própria caverna. Perde-se o bom humor, o prazer, o encanto, o prelúdio. É um desastre sem precedente. Eu estava com a sua mãe, viajando esses dias, e eu falei para ela: está vendo aquela árvore? Olha a copa dela, olha a estética, olha que beleza. Milhares de veículos passam por aqui, centenas de milhares de pessoas. Nunca a notou. Ela está lá solitária. As pessoas não prestam atenção no que é relevante, porque ficam em cavernas. Quando você fica alojado em seus medos, você não presta atenção no ambiente. Então, filhos não prestam atenção nos seus pais, na graça, nas manias, nas dificuldades. Pais não prestam atenção mais nos seus filhos. Não sabem nem que às vezes estão com risco de suicídio ou estão se mutilando nas escolas, como tentativas desesperadas de Realocador. de relocadora e neutralizar a dor emocional. Ninguém é masoquista. Está errado esse termo. Deveria ser tirado da psiquiatria e psicologia. O ser humano por si só, por si mesmo, não quer se mutilar, se machucar. Não quer ser um masoquista, ferir-se, autoferir-se. Ele o faz como tentativa de tentar, de alguma forma, abrandar uma dor mais interna, mais profunda. Mas os pais não prestam atenção nos filhos. Por quê? Porque eles estão intoxicados digitalmente. E isso é muito grave. Por isso que deveria haver mais diálogo em casa e perguntas mais profundas. Quais são seus sonhos? Quais são seus pesadelos? O que que te tira do sério? Filho, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Inclusive casais, aonde eu errei e não soube. Quais são suas metas? Você está preocupado com alguma coisa que você não me contou? Os casais não perguntam um para o outro. Eles prometem. Ah, eu te prometo que te amarei na saúde e na doença, na miséria e na fortuna. Eu minto que te amarei em todos os momentos da minha vida. Mas eles não perguntam, não exploram um ao outro, porque estão intoxicados digitalmente. E a solidão e o tédio, você tocou nelas, a solidão e o tédio são muito importantes. A solidão não é uma experiência prazerosa, mas um bilhete de passagem para que você possa viajar para dentro de si mesmo. O tédio também não é uma experiência prazerosa. Te incomoda, eleve o nível de ansiedade, para que você possa procurar um ser humano que você deixou à beira do caminho ao longo do traçado da sua história. Você mesmo. Só que nós queremos matar o tédio e a solidão. Dois bilhetes de passagens para a aeronave mental para que possamos nos procurar. E o que está acontecendo é que as pessoas não têm mais amigos. Se tem amigos que preenchem uma mão na era digital, você tem que se dar por feliz, porque a maioria não tem um amigo e grande parte nem é amigo de si mesmo, que cobra demais de si, se é implacável com seus próprios erros, terceiriza sua felicidade em função da opinião dos outros. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a relação entre a ansiedade e essa intoxicação digital que os nossos adolescentes, crianças e até os adultos estão vivendo? Hoje é uma É realidade uma realidade muito séria. muito séria. Como eu tive o privilégio de desenvolver uma das raras teorias mundiais sobre o processo de construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência, porque tudo é pensamento. Eu só consigo entender você através de um corpo de pensamentos que eu estou produzindo nesse exato momento. Tenho consciência do mundo através da construção de pensamentos. A ciência só existe se há pensamentos. Einstein
não estudou a construção de pensamento, mas toda a teoria da relatividade advém do mundo dos pensamentos. Então, amar, odiar, pesquisar, se conscientizar, explorar, depende da construção de pensamentos. E eu tive o privilégio, nesse país que não valoriza seus cientistas, produzir uma das raras teorias mundiais. Eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. E agora nós vamos publicar as 3.000 páginas dentro de 3 a 4 meses. Talvez nesse final desse semestre. E uma das coisas que mais me preocupou, Amira, é que se nós acelerarmos demais a construção de pensamentos, você perde a capacidade de autocrítica, de autonomia, de ser líder de si mesmo. E uma criança de 7 anos de idade, eu tenho dito que ela tem mais informações que John Kennedy, quando dirigiu o mundo no auge da Guerra Fria, ou Abraham Lincoln, quando dirigia os Estados Unidos nos tempos da Revolução Civil, tá, na década de 60 do século XIX. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que esses líderes mundiais têm devido à avalanche, à intoxicação digital, à quantidade absurda de dados que vem das telas, que vem da TV, que vem do mundo, rápido e urgente. Isso faz com que a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro da memória, fique alargada e alguns fenômenos, como o gatilho da memória, janelas e o fenômeno da âncora, ela começa a dançar no córtex cerebral, não gera concentração, portanto não se presta atenção num foco. E um quarto fenômeno, chamado alto fluxo, ele começa a ler num frenesi a mente humana numa velocidade jamais vistas, gerando uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. Então, pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais esgota o cérebro, gera ansiedade, leva ao sofrimento por antecipação, um sintoma, gera cobranças demais de si, mesmo quando a pessoa é irresponsável, ela se cobra muito, gera dores de cabeça, dores musculares, abaixa o limiar para suportar frustrações, pequenos problemas têm um impacto muito grande, déficit de concentração, déficit de memória e sono de má qualidade. Síndrome do pensamento acelerado. Então, as redes sociais, se por um lado, as telas digitais, se por um lado trouxeram ganho de produtividade, acessibilidade a informações, a democratização aos dados e também aumentou a sociabilidade, pelo menos no contato com o WhatsApp, redes sociais, por outro lado, causou um acidente no planeta emoção sem precedente. Tão grande que as crianças não estão dormindo mais e os pais não sabem. Tão grande que elas fazem birras homéricas para conseguir um produto, um objeto. Elas gravitam na órbita da necessidade neurótica de ter. E os pais explodem, depois têm sentimento de culpa, depois cedem, gerando uma síndrome que não é síndrome, que é o transtorno desafiador opositor, o TOD. TOD, na verdade, é por causa da síndrome do pensamento acelerado. Os pais explodem porque as crianças fazem birra, elas não têm limites, não sabem lidar com o não, depois tem sentimento de culpa, explosão, culpa e superproteção. TOD, transtorno desafiador opositor ou opositor desafiador, quando na verdade os pais é que causam esse problema por não conhecer o processo de construção de pensamentos e aprender a levá-los a serem autores da sua própria história. E isso é tão real, pai, que o que eu percebo muito entre as mães, e nessas milhares de palestras que eu já dei através dos colégios, aonde eu apliquei as nossas metodologias socioemocionais, eu vi muitos pais. Não eram pais que não amavam seus filhos ou pais que não se preocupavam, que estavam formando filhos desorganizados emocionalmente. Pelo contrário, a maioria dos pais, eles são preocupados, eles são engajados, mas eles estão completamente perdidos nesse processo. E uma das vielas onde eles se perdem nessa avenida do processo educacional é essa necessidade neurótica de ser aceito e amado pelos filhos a qualquer custo. Então, os pais, eles têm uma falsa ideia que o seu papel é formar filhos felizes. E os pais têm verdadeiro pavor em ver os seus filhos chorarem.
Pavor de ver os filhos se frustrarem, pavor de ver os filhos entediados, pavor de ver os filhos angustiados, sendo que todos os ressentimentos fazem parte da formação do caráter e do desenvolvimento do ser humano. Então, Exatamente. pais que são viciados em likes, que eu falo que é a geração viciada do like, você quer que o seu dá uma orientação para o seu filho e quer que seu filho te dê um like, porque nós somos formatados de que somos melhores, mais aceitos, mais assertivos, quanto mais likes temos. Isso advém desse mundo digital doentio, aonde eu sou e sou reconhecido através daquilo que o outro devolve para mim. Então, diante desse contexto, os pais estão viciados em likes dentro de casa. E muitas vezes eles não conseguem falar não. Ah, mas meu filho chora. Vai chorar, faz parte. O choro faz Exatamente. parte do desenvolvimento. Eu sempre ouvi dentro de casa e aplico isso, inclusive ouvi de você várias vezes, e é um lema em casa: família não é democracia. Aqui nós não temos votos iguais. Nós ouvimos o que os nossos filhos têm a dizer, nós ponderamos e damos para eles, sim, em alguns momentos, poder de escolha dentro daquilo que lhes cabe, mas a autoridade existe e ela está nos pais. Você vê, isso é muito interessante. Nós já comentamos algumas vezes sobre isso. Se a família for uma democracia, os filhos têm os mesmos direitos dos pais. Eles podem opinar o que vão querer gastar, eles podem opinar o horário que vão querer dormir, eles podem opinar com quem sair, a hora que sair. Consequentemente, você vai entregar nas crianças uma liberdade que eles não sabem como usar. E uma liberdade sem limites gera autodestrutividade. Então, a família não é uma democracia, mas você prepara os filhos para os direitos e deveres para uma democracia. Para que eles entendam esses direitos e deveres, eles têm que aprender a entender a arte dos limites. Então, exatamente. Então, os pais, eles precisam compreender que limites não faz de você um péssimo pai, pelo contrário. Que o seu filho falar para você assim: eu não gosto de você. Eu já vi isso dos meus filhos. Exatamente. Você não gosta de mim, mas eu te amo e um dia você vai O compreender. filho faz jogo pesado. Não, faz chantagens. E os E aí, pais caem na armadilha. nossa, meu filho não me ama mais. Às vezes, ai, você é a pior mãe do mundo. Filho, é a mãe que você tem. Filho, eu Eu te te amo. amo e é a mãe que Você é você tem. importante. Você tem que aprender a lidar com esse não. E E não fica. Tem que argumento. explicar basicamente, sem passar sermões, se estressar. Qual Mas o é que problema de fazer birra? Faz parte do show, do espetáculo da É educação. E verdade. aí nunca mais vou gostar de você, nunca mais quero conversar com você. Os pais não aguentam essas palavras, que são chantagens, que não condiz com a realidade. E aí fazem o quê? Se sentem angustiados e acabam cedendo às pressões. Ou se não, levam-se aos limites, como você disse, explodem, gera sentimento de culpa, aí vem a superproteção na sequência. Então, nós precisamos entender que nem sempre os nossos filhos vão gostar daquilo que nós temos como orientação. Não agora. Quantas vezes nós falamos, nossa, ainda bem que a minha mãe foi mais firme na adolescência. Nossa, ainda bem que minha mãe falou os não. Depois, hoje, na vida adulta, quase todas as pessoas fazem referência. Que bom que a minha mãe tinha, me colocava limites. Nem sempre o seu filho vai entender agora. Mas você precisa entender que esta autoridade é muito difícil você, por exemplo, ser um líder, um executivo dentro de uma empresa. Você tem que tomar decisões difíceis e muitas vezes sozinho e solitário, porque você tem visão de onde você deseja chegar. Nós precisamos ter essa consciência no processo educacional com os nossos filhos. Então, quando nós vamos limitar o período de telas, e aqui nós vamos entrar um pouquinho, né, como fazer, a quantidade de tempo que nós devemos permitir que os nossos filhos fiquem nas telas, nós precisamos entender que o choro e a chantagem vão aparecer nesse contexto e que tudo bem. O que nós não podemos é nos perder nessa chantagem. O que nós não podemos é ceder às pressões. Nós precisamos, como um bom líder, saber onde nós desejamos chegar. E nós sabemos que ao longo do percurso vão ter desconfortos. E educar é passar por esses desconfortos. E filha, tem razão, e eu vou até complementar. Se o teu filho te faz chantagem, é porque ele é muito inteligente. A inteligência artificial nunca vai fazer chantagem. Aí, você pega todos os chats GPT ou GPT, Bardo, qualquer grande inteligência artificial. Nunca a inteligência artificial vai fazer chantagem com quem está ao seu lado.
Porque a chantagem é algo muito complexo. Você manipula para ter um ganho secundário. Então é porque seu filho é inteligente. Agora, se você achar que isso é um problema, você é capaz de colocar combustível num algo que não é tão relevante e se torna grande. Filhos que jogam pesado. Ah, você não gosta de mim. Os pais dos meus amigos, eles não Deixam. são assim, deixa. Ai, Que os a mãe pais querem, vão à loucura. Não, eu tô com aquele sentimento de. Qual Aí o começam a problema? argumentar demais, aí começa a argumentar demais. Os pais deixam porque é outro contexto, é outra E às família. vezes nem deixam. Você, sim, claro, mas você é o meu tesouro É e isso eu aí. tenho o compromisso de te educar, não educar os outros. Exatamente. Então você foi me dado, eu sempre falo assim, Deus me deu esse diamante e eu vou lapidar, porque você tem luz para brilhar por onde você passar e eu vou te lapidar. E ponto. Então, nós temos que ter segurança. Os pais que estão, na verdade, inseguros, querendo esse amor a qualquer custo, e a todo tempo. E eu falo, se nós não ensinarmos os nossos filhos a serem empáticos, a esperar, a respeitar a autoridade, a se colocar no lugar do outro, eles não vão te amar. De forma E inteligente e saudável. você tem Por isso razão. que pais que dão tudo, eles falam, Camila, mas eu faço tudo e parece que eu tenho um filho ingrato dentro de casa. Então É o excesso, né? dão Eu acho tudo, que é o mas excesso. não dão o principal, que é a história deles. Dão tudo, mas não dão a si mesmos. Por isso que eu tenho recomendado, role no tapete com seus filhos. De vez em quando só saia com um deles, vai jantar, troca experiência, sem celular. Olha, não vamos sair sem celular. Vai jantar, bate um papo, não importa se seu filho tem 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, sai com ele, pergunte para ele como é que estão seus sonhos, seus pesadelos, a sua história. Conte parte da sua existência. Conte os momentos mais desafiadores, as peripécias que você fez na infância. Quando os pais, eles se tornam relevantes, impactantes no território da emoção, quando eles forem corrigir os filhos, tem eco lá dentro, porque tem significado. O pai tem matrizes da memória, janelas light como plataformas para ecoar um não, para ecoar um limite, para ecoar uma orientação educacional mais profunda. Agora, quando os pais são ausentes, alienados e não trocam experiências, não são grandes no território da emoção, eles precisam elevar o tom de voz para se fazer pouco ouvido. Mas quando eles são grandes no território da emoção, porque transferiram o capital das experiências, eles podem falar pouco, baixo, que terão um eco muito grande. Eu fiz muito com vocês. Quantas vezes eu falei para vocês, minhas 3 filhas, a Camila é a mais velha, eu falei, você pode continuar fazendo essa birra, você pode continuar com o teu erro, papai te dá liberdade. Você nunca vai perder o seu pai como pai, mas você pode perder o seu pai como um grande amigo e sair do lado. Fantástico. Como eu era grande dentro de você, você parava imediatamente, me procurava. Mas isso acontece exatamente porque o processo educacional, ele não acontece na hora da correção. É onde os pais, É eles muitas vezes exatamente. se perdem. Não adianta só você falar o não para tela. Então, o importante é falar não. Então, eu vou começar a falar não para tela. Mas o que você faz para que este não ecoe de forma construtiva? É claro que vai haver um desconforto. Nem sempre o seu filho vai concordar. Mas se você construir uma relação de confiança, de afeto, de parceria, Transferência do capital. da experiência, sem ser um É, apontador de falhas o tempo todo, porque por um lado nós sim temos que ter autoridade e limites dentro de casa, mas por outro lado, ninguém quer viver do lado de um agiota. Nós falamos bastante sobre isso, o agiota da emoção. Eu não entendo por que que os agiotas não são amados. Eles deveriam ser as pessoas mais amadas da sociedade. Afinal de contas, eles são a última opção. Você vai buscar um agiota quando o banco já, você não pode nem passar na frente, você vai preso de tanto que deve, já colocou o cônjuge também em dívidas absurdas, família não atende teu telefone com medo de você pedir uns trocados, amigos não visitam a sua casa por medo de você pedir dinheiro, você não tem mais opção. E você vai no último recurso que é o agiota. E o agiota te empresta, mas ninguém que recebeu um dinheiro emprestado do agiota consegue ter gratidão por ele. Por quê? Porque ele cobra juros excessivos. Então, nós podemos concluir que despertar no outro um coração de gratidão não tem a ver necessariamente com quanto nós damos.
Você pode dar muito mais para o seu filho do que qualquer outra pessoa, e eu tenho certeza que você se doa muito mais. Para o seu cônjuge, para sua família, para os seus amigos, mas Mas a maneira cobra como demais. nós cobramos Isso é gera no terrível. outro um coração de repulsa. E aí você fala assim: mas por que que meu filho não é agradecido por todos os sacrifícios que eu faço? Porque a maneira que nós cobramos está equivocada. Então, sim, nós devemos fazer, mas a maneira como nós cobramos não dá para viver uma relação somente apontando falhas, cobrando chantagens e gerando uma relação de o tempo todo como se a dívida do filho fosse impagável. Por E isso, os pais filha, têm afastado os você tem filhos. toda a razão. Por isso que uma das regras de ouro para a educação de filhos na era digital, Amira, na era da intoxicação, na era onde as crianças e adolescentes estão dependentes das telas, porque mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina que modula a emoção e gera uma atratividade como drogas psicotrópicas, como a cocaína. Você tira o celular de uma criança e um adolescente que usa horas por dia, eh, por 24 horas, já dá a reação de abstinência, ansiedade, angústia, sentimento de vazio, irritabilidade. Nesta era, temos que usar uma das regras de ouro, que sintetiza o que você falou, Camila. Mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Pais que são apontadores de falhas, que são criticistas, estão aptos para conviver com máquinas e consertar máquinas, não para formar mentes brilhantes. Pais têm de observar comportamentos diminutos dos filhos que passam despercebidos e elogiá-los. Quem não o faz, não registra no córtex cerebral janelas saudáveis que mostram que a vida tem de ser leve, ela tem de ser cômica. Sim, 10%, 20% tem que ser muito séria, mas tem de haver tem bom humor, relaxamento, tranquilidade. E pai, 80% da relação tem que ser bem-humorada, até entre os casais, mas não são, são criticistas, apontadores de falhas, um desastre. e qual é a conta? Para cada uma crítica, nós precisamos elogiar 3 vezes. Exatamente. Então a conta é simples, assim como se você vai fazer um regime. Se seu corpo gasta 2.000 calorias, para você fazer um regime, você tem que comer 1.500, 1.200 calorias. A conta é simples, é uma matemática para que você consiga perder peso. Nas relações interpessoais também existe a matemática da emoção. Então, para cada crítica que você faz ao teu filho, ao seu parceiro, a você mesmo, você precisa elogiar 3 vezes. O problema é que a gente não aprendeu. E você Nós tem toda a apren razão. nós não aprendemos a elogiar, nós aprendemos a apontar as falhas e achamos que educamos só quando apontamos falhas. E os pais estão perdendo esta conexão com seus filhos. Às vezes estudam, vão no podcast, leem um livro, mas existe uma relação que tem que ter olho no olho e as telas têm roubado. Então você precisa ser o primeiro a desligar a sua tela antes de gritar e pedir para o seu filho desligar dele. Você precisa ter momentos prazerosos. Chama o teu filho, como você diz, para tomar um sorvete, almoçar uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Precisa haver um esforço, não adianta nós só ficarmos nos lamentando que essa geração está perdida, que esses jovens são alienados, que essas crianças são ausentes. Nós precisamos entender que a nossa casa precisa começar com uma mudança através do nosso comportamento, que vai refletir nessa relação com o nosso filho. E olha, você tem tanta razão que, embora não seja uma conta exata, 3 elogios, uma crítica, pode ser 10 elogios, uma crítica, mas a maneira como criticamos, e você falou muito bem, a maneira como nós cobramos pode anular os 10 elogios. A maneira como nós atuamos no exato momento em que vamos corrigir pode ser tão agressivo que nós anulamos a nossa capacidade de encantar, de contemplar o belo, de influenciar os nossos filhos. Por isso que eu tenho suplicado que temos que, antes de criticar, antes de cobrar, exaltar quem erra, para depois falar do erro. Certa vez eu estava treinando a cúpula da Polícia Federal. E a Polícia Federal é uma das polícias mais importantes do mundo e tem um nível de inteligência altíssimo. Bom, o fiz várias vezes. Eu tenho muito respeito pela Polícia Federal, pelo papel relevante, porque só tem 15 mil membros para fazer política de fronteiras, tráfico de drogas, colarinho branco e uma série de outras coisas.
poucos profissionais para uma responsabilidade grande. Então, eu estava treinando em Brasília e falei: como é que você tira uma arma de alguém que apontou para você? Bom, eles têm seus treinamentos, têm sua inteligência. Todo mundo estava lá com os diretores. Eu falei para eles: eu vou ensinar para vocês sobre o ângulo da gestão da emoção. Não é 100% perfeito, mas pode ajudá-los muito. No exato momento em que alguém aponta uma arma, como um filho, por exemplo, que critica o pai, como é que um pai desarma um filho? Como é que o marido ou a esposa desarma um ao outro? São princípios semelhantes lá no teatro da mente humana. Se você se intimidar, se fragilizar diante da arma, você se torna presa, o outro se torna predador, ele pode atirar. Se você agredir, elevar o tom de voz, se você se tornar uma pessoa tensa e irritadiça, você se torna um predador, ele é a presa, ele pode atirar. A mesma coisa com o filho. Quando ele erra e falha, como é que você o desarma? Se você se intimidar, ele vai crescer. Se você agredir, você vai se intimidar, e você é o predador, ele é a presa, enfim. Eu falei: você tem de surpreender, dizer coisas nunca ditas. Falar: olha, por detrás da pessoa que porta essa arma há um ser humano que passou por lágrimas, por perdas, por crises. Você deve ter chorado lágrimas que talvez nunca foram visíveis no teatro do seu rosto. E eu respeito você. Então, se você naquele momento libertar seu imaginário para exaltar quem erra no exato momento que porta uma arma, pode detonar o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, em milésimos de segundos, abrir uma janela light que relaxa o criminoso e muda-se o foco da agressividade e o eu dele passa a ser mais autor da própria história. Isso aconteceu comigo já. No consultório, certa vez, chegou um homem com uma arma em punho, porque ele era um carrasco, um misógino, tratava a sua esposa de maneira inumana e eu tratei dela. Ela fez psicoterapia, deu um salto enorme e ele queria saber por que que a esposa dele tem esse comportamento, porque ela está mais líder, mais me enfrentando, mais dona de si. Quando ele apontou a arma, eu falei: como é que pode uma pessoa tão inteligente como o senhor precisar de uma arma para expressar as suas ideias? O senhor pode contar comigo. Eu quero é conhecer o ser humano que está por detrás desta arma. O que aconteceu? Ele desabou em lágrimas. Sensacional. Desabou e se tornou uma pessoa aberta à psicoterapia e deu um salto sem precedente, Evoluiu, né? ele e a esposa. Então, desarmar filhos não é apontando falhas, criticando, mas exalte-os. Diga que ele é importante, que ele é brilhante. Diga que obrigado por existir. Mas, filho, apesar de eu te amar tanto, você errou, você falhou. E sai do lado, sem ficar falando, passando sermões, ou então explica por que ele falhou e sai de lado. Não seja um pai chato, entediante, criticista, mas alguém que muda completamente a história. Você não imagina o potencial que vocês têm, pais. Vocês não estão, como a Camila e a Mira falaram, desarmados, mas vocês têm de aprender a usar as estratégias de ferramenta de gestão de emoção para formar mentes brilhantes e uma emoção saudável. Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta para Camila. Cá, como é que a gente equilibra o mundo real e o mundo virtual? Porque é inevitável que as crianças querem ter, elas nasceram numa era digital. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Primeiro, que quando as pessoas falam telas, me incomoda muito quando eles falam assim: telas é ruim, ou zero telas, igual muitos jargões, né? Primeiro que a gente tem que definir a qualidade das telas. Então, tem algo que é muito nocivo para a saúde mental: vídeos curtos. Esses vídeos rápidos de 1, 2 minutos que a criança fica passando lá no Reels ou nesses vídeos do YouTube rápidos, são super nocivos. Vocês já perceberam que esses YouTubers, eles falam numa velocidade, parece que está no vezes Alterada. 2? Exatamente. Exatamente, porque isso vai Mexe com a dopamina. mexendo com a dopamina, a criança vai ficando completamente viciada naquilo. Parece que tranquiliza o cérebro. A hora que isso desliga,
o turbilhão de emoções da criança a criança fica muito mais agitada, né? Então, evitar vídeos curtos, evitar esses YouTubers que falam numa velocidade muito grande, conteúdos que não são produtivos. Agora, dentro das telas, nós temos muito conteúdos de histórias interessantes, filmes inspiradores, conteúdos que você pode assistir, inclusive com seu filho. Natureza. Natureza. Então, é importante nós encontrarmos dentro desse espaço do mundo de telas conteúdos que possam, inclusive, favorecer a relação, algo de interesse com o filho. Por exemplo, agora o Augustinho falou que quer ser médico de transplante. Então, ele está vendo tudo de transplante. Aí eu vou ver com ele conteúdo de transplante, quais são os transplantes que já foram feitos e quais não foram feitos. E a gente usa aquele conteúdo de telas para que a gente possa ter depois um debate e discutirmos isso no mundo real. Então, a tela ela pode ser um disparador, ela pode ser um lugar onde nós vamos captar conteúdos para depois usarmos isso no mundo real. O que não dá para ser um calmante. Aonde é que a tela tem sido um problema? Quando ela tem sido um calmante. Nesses vídeos curtos, esses youtubers que falam na velocidade absurda, a criança que fica 2 horas quietinha assistindo Galinha Pintadinha, cada vez mais aquele volume super alto, e a criança não elabora nada, não constrói nada, só mexe com a dopamina e tranquiliza momentaneamente a criança naquele período. Então, o meu conselho é que de 0 a 2 anos, as crianças, se puder não ter acesso a telas, é maravilhoso. Mas, por exemplo, eu tenho uma bebezinha de 10 meses. Os irmãos, às vezes, estão assistindo tela. Então, eu sempre, às vezes, tá brincando junto, um pouco ela assiste, mas isso não vai ser nocivo porque eu não deixo com a grande frequência e não deixo algo que ela não possa, né, assistir a um conteúdo muito acelerado. Então eu gosto, por exemplo, de colocar animaizinhos para elas, o som dos animais. Aí os irmãos estão interagindo com ela, ou assistindo, não deixando ela sozinha, mas utilizando como gatilhos para o entretenimento. Isso é muito importante. Conteúdos que têm começo, meio e fim, então filmes mais longos de 1h30, 1h20. Você tem conteúdos mais longos onde a criança ela consegue construir uma história e depois debater aquilo que você assistiu com a criança. É muito importante debater os filmes, debater as séries. Isso gera entretenimento. Dos 2 aos 6 anos de idade, se recomendam meia hora a 1 hora no máximo de telas. Só que, obviamente, se está assistindo um filme vai ter mais do que isso. Mas se você está tendo foco no conteúdo e cuidado com os jogos. Os jogos viciam. O Augustinho é uma briga eterna, por exemplo, com Roblox. Ele tá e ele pesquisa, mamãe, tá vendo? Estimula a criatividade. O Roblox, ele me mostra um monte de matéria que estimula. Só que tem um monte de outras matérias que mostram o nível que isso vicia. Agora, você deixa zero videogame? Não, mas videogame em casa é meia hora no final de semana. Então, eu tenho um horário estabelecido, com um tempo determinado e com supervisão daquilo que eu acho que não é nocivo para a saúde mental dele. Então, nós precisamos estar atentos. Pais que têm filhos adolescentes, você tem que vigiar aonde ele entra. A privacidade. Privacidade, como assim privacidade? Ele ainda não se banca, ele ainda não tem autonomia de tomar suas próprias escolhas. Os pais precisam acompanhar a vida do filho com 12 anos de idade, que muitos estão nas redes sociais, o pai não sabe nem com quem está falando. Tem jogado com estranhos, você não sabe nem que tipo de diálogo. Tem um monte de cyberbullying, tem um monte de abuso Inclusive sexual de inclusivo. jogos que induzem ao suicídio. É muito importante que os pais entendam que nós estamos num mundo caótico e nós temos que sobreviver a ele. Sobreviver a ele não, não quer dizer tela zero. Tem psicólogos que falam tela zero, tela zero. Bom, tela zero, se você morar na fazenda, ninguém está usando celular, morar numa zona rural, tá tudo certo. Mas se você mora nesse mundo digital, onde os coleguinhas da escola usam, onde pais usam para trabalhar, A onde própria mães ficam escola lá, usa. a própria escola. Então não dá para falar tela zero. Mas tela, o ideal é tela com qualidade e tela com limite. Você deu alguns parâmetros. No livro que eu escrevi recentemente, gostaria muito que você tivesse a oportunidade de lê-lo. Tem muitas teses fundamentais. Intoxicação digital, como enfrentar o mal do milênio. Eu tinha escrito o livro Intoxicação digital, como enfrentar o mal do século, que, com muita humildade, foi o livro mais lido no país na década passada, e agora lancei o livro
intoxicação digital, como enfrentar o mal do milênio. Quando os pais, eles se tornam relevantes, eles se tornam cômicos, bem-humorados, como nós falamos, a educação ou o limite não ocorre no set onde a criança erra. Está totalmente errado. Isso é furado. Você vai corrigir quando a criança erra. Bom, eu tenho que colocar não quando a criança erra. Eu aponto a falha quando a criança claudica, tropeça. Bom, mas você tem que ser um pai herói. Você não vai ser o pai artificial da Marvel, como, sabe, os super-heróis, mas você tem que ser herói do seu filho, um herói que chora, que fala, que brinca, que sai com ele, que tira o sarro, que não fica toda hora, né, sendo um sujeito chato, um sujeito que estressa mais seu filho do que educa, porque tem pais que estressam muito mais do que educam, porque pais esqueceram que também eles estressavam seus pais e não admite agora que seus filhos tenham as suas dificuldades comportamentais. Bom, quando nós nos tornamos relevantes, quando nós nos tornamos um pai, um verdadeiro herói dos filhos, quando nós abraçamos, brincamos, beijamos, fazemos piadas, damos risada das nossas tolices, de vez em quando você dá risada de alguns erros deles, não leva a vida a ferro e fogo. Puxa, você vai ser tão importante, você vai ser um pai tão gigante lá dentro que a tua intervenção não vai ser extremamente dolorosa. Pode até gerar irritabilidade, birra no momento, mas passa rápido. Por quê? Porque você é um ser humano que sabe formar pensadores. E pensadores sabem pensar criticamente, sabem que eles estão em formação da personalidade, sabem que eles precisam exercer com brilho os seus direitos e deveres. Aí a vida fica muito mais gostosa. Agora, sinceramente, se você é um pai que fica o dia todo no celular, você é um pai que se isola nas suas cavernas, como é que você vai tirar seu filho da caverna dele? Isso é uma utopia. Caverna digital, isso é uma utopia. Se você não sai para abraçar árvores, como eu digo no livro O Futuro da Humanidade, que tem sido uma peça teatral que está causando grande impacto no Brasil e vai se tornar um longa-metragem, um filme, se você não abraça árvores, não conversa com as flores, não canta com os filhos, né? What a Wonderful World, não sabe? Se você não é desafinado com eles, bom, como é que o seu filho vai te achar um pai, uma mãe, um super-herói, super-heroína? Não tem jeito. Esses personagens fictícios do digital vão ganhar de lavada de você, porque eles só falam coisas, muitos só falam coisas recortadas. É uma felicidade superficial e um sucesso artificial, né? As pessoas acham que o sucesso é rápido, não é rápido, não é mágico. Quem vem sem riscos triunfa sem glória, sonhos sem lágrimas, sem disciplina, né, produzem pessoas frustradas. Não tem jeito. Então, discute com seu filho sobre a felicidade artificial e o sucesso mentiroso, irreal das redes sociais. E mostre para eles que a vida real pulsa fora do mundo das telas. E pai, você falou um ponto super importante. O quanto nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo real a partir daquilo que nós somos. E muitos pais estão adoecidos pelo esse excesso de comparações das redes sociais. Eles também têm essa ilusão de que a família do outro parece tão mais organizada, o filho do outro parece tão mais quietinho, o filho do outro parece tão mais preparado. E aí você fica se comparando o O tempo marido e a todo, esposa do outro, tão mais romântico. Também. gentil, Só que você Não compara. brigam. vai Você, viver debaixo do mesmo teto. claro. Aí você compara o seu bastidor com o palco do outro. Aí vai, É, vai ser sempre injusto. Sempre vai ser injusto. Nunca o bastidor de alguém vai ser melhor do que o palco do outro. Então, nesta geração, aonde não é nova, moderna a frase que o grama do vizinho é sempre mais verde, mas é uma realidade, inclusive em pesquisas, mostrando o quanto que a comparação ela é determinante para a saúde e é uma mental. síndrome, viu, filha? Síndrome comparativa. Por, Segundo, por isso, desculpa, pode falar. segundo pesquisas, as pessoas elas preferem ganhar menos
e os seus amigos próximos e parentes menos ainda, do que elas ganharem mais e os seus parentes e amigos ganharem mais. Mas como, Camila? Estatisticamente, pesquisa de Harvard, mostrando que a comparação ela é inconsciente e involuntária por N fenômenos que nós estudamos, e aí tem que ser uma live só sobre isso. Só que vivendo num mundo onde a grama da direita e esquerda não existe mais, porque hoje você não tem só a grama da direita e da esquerda, você tem milhões de gramas para se comparar, o nível de felicidade está cada vez mais comprometida. Você quer ver um exemplo? Você se veste para você ou para as outras? Ou para as pessoas ao redor? Você poderia falar assim, não, eu me visto só para mim, me sinto confortável. Por que que você não se veste, então, como se vestia na época da pandemia? Super confortável, roupas largas, né? Sem preocupar com combinação. Tem pesquisas que mostram que milhões de pessoas se vestem para os outros. Mulheres se vestem para os olhares críticos das outras. E os homens também, Os viu? homens também, né? Os homens também não estão E muito eu sou longe meio disso. relaxado, né? Vocês dizem que consigo ser mais brega que os americanos, Só que né? agora é que eles andam bem relaxadão. Aqui eu tô um pouco Você está mais bem vestido hoje. organizada. Mas o que é muito importante que os pais compreendam que essa vida cheia de filtros não é a realidade. E que você não precisa ser um pai perfeito para educar filhos saudáveis. A gente tem que É tirar isso mesmo. esse compromisso de ser a mãe perfeita. Você vai falhar, você vai exceder, às vezes, o tom de voz. Eu já excedi, você já excedeu. Só que o que nós fazemos com os nossos É isso excessos? A aí. grande charada está aí. Quantas vezes eu excedi e chamei o Augusto, falei, olha, filha, mamãe está estressada, não tem a ver com você. Você me deixou, às vezes você teve um comportamento que eu não gostei, algo que nós já conversamos, mas eu deveria ter tido um pouco mais de equilíbrio. E eu me desculpo com ele. E ouvi você várias vezes também se desculpando comigo da falta de tempo que às vezes você tinha pelas inúmeras Você demandas. lembra quando você falou, papai, você Tem tempo para todo tem mundo. tempo para todo mundo, não tem tempo para mim? Ela tinha 15 anos, 14 anos. Você dá tantas palestras, fala com tanta gente, mas não tem falado comigo ultimamente. Eu poderia dar muitas desculpas, mas eu olhei para mim, reconheci meu erro, abracei, beijei com você, chorei com você e pedi para você olhar para o alto, para escolher uma estrela. E você escolheu uma estrela muito brilhante. E eu lhe disse: de hoje em diante, essa estrela será sua. Mesmo quando o papai fechar os olhos para a vida, ela estará brilhando dentro de você. E mesmo quando o teu caminho não tiver luz, não tenha medo da vida. Tenha medo de não olhar para a sua estrela interior. Papai reconheceu o seu erro, E fez dele uma uma oportunidade oportunidade. de criar momentos significativos, surpreender, Uma como você disse, memória inesquecível, né? Que inesquecível. E lindo. você cria memórias inesquecíveis com seus filhos. Você cria, essa E, tem a- que ser. e criou no momento de dor, no momento de desconforto, no momento onde você teve contato, talvez com uma falha que você estava tendo naquele momento. Exatamente. Então, as melhores oportunidades que nós temos de surpreender nossos filhos não é quando eles acertam, não é quando eles tiram nota É 10 e a gente isso aí. aplaude, é quando Pode ter eles. certeza. Quando você erra, quando eles Exatamente. erram. Você lembra que você foi para o Canadá no intercâmbio e você contava para suas amigas: olha, meu pai me deu uma estrela. E os pais canadenses eram frios, como o clima. Aham. O suicídio é muito alto lá. Embora seja um dos países de melhor qualidade de vida do mundo, ia ser contagiou as pessoas a tal ponto que quando você voltou para o Brasil, dezenas de jovens choravam porque não queria perder a Camila, como a sua companhia. Você lembra Eu disso? lembro. E essa história inspirou muito das minhas palestras e me inspirou muito como mãe, porque quando nós entendemos que nós não precisamos ser perfeitos, mas que nós podemos usar as nossas falhas como oportunidade de conquistarmos o território emocional dos nossos filhos para depois o racional. Você disse, eu não dei desculpas, o que a gente vê é as pessoas na defensiva o tempo todo. É, O marido vai falar algo, você já fica na é, defensiva, a esposa vai falar algo, você já fica na defensiva, o filho vai falar para, escuta, tenta compreender, inclusive o que está por detrás daquela birra, por detrás daquele comportamento às vezes agressivo, por detrás daquela frase maldita. Muitas vezes a gente não consegue decifrar e bons pais precisam decifrar. Não adianta telas.
tem sido um grande problema, mas nós não vamos vencê-la somente limitando as De telas. jeito nenhum. Nós vamos vencer essa guerra na estratégia. Não se vence uma guerra na batalha, se vence na estratégia. A batalha faz parte do processo. Então não adianta a gente só falar, não, agora não vai. Sim, limite, sim. E algo que eu queria pontuar aqui, muito importante: dormir é o motor da vida. Cuidado com as telas à noite, 6 horas da tarde, já tem que ter desligado os aparelhos, 6, 7 horas, 1 hora, 2 horas antes de irmos para a cama. Os nossos filhos precisam estar relaxados para que a dopamina possa ser estimulada e o sono possa ser reparador. Então, cuidado, às vezes as crianças e jovens têm ficado até altas horas nas telas, dificultando a produção de melatonina, dificultando um sono de qualidade, e no outro dia ele tem que acordar às vezes 6, 7 horas da manhã para os seus estudos e tem prejudicado. E os professores têm dito, a primeira aula os alunos estão dormindo. Primeira Estão, e segunda aula não é estão produtivo super mais. fatigados. Olha, dopamina e serotonina modula a emoção e como gera alto volume de emocionalidade as telas digitais, quando você sai, ge- produz uma emoção ansiosa de rebate, ou até um vazio, um tédio de rebate. Quando você tem alta emoção e depois você tem o rebate da angústia, da ansiedade, isso gera dependência. Os antidepressivos raramente geram dependência porque são efeitos prolongados, mas os tranquilizantes podem gerar dependência, tarja preta, porque tem efeito rápido de controlar a ansiedade, depois, com a ausência deles, pode gerar dependência, porque gera ansiedade de rebote. Agora, claro que os tranquilizantes são muito importantes quando prescritos por tempo determinado, numa dose adequada, um tipo adequado. O futebol, por exemplo, ele gera tribos, porque gera explosão do gol. Estava falando, inclusive, com um dos grandes jogadores do mundo sobre isso, orientando. Futebol gera explosão do gol, para uns um prazer, para outros, para o time adversário, Uma uma derrota. derrota, uma Um angústia. segundo muda tudo. Muda tudo. O basquete não gera tribos, não gera pessoas se digladiando, porque são muitos pontos. No tênis também são muitos pontos. Mesma coisa no vôlei. Mas tudo que gera alta explosão de prazer e angústia de rebote ou de rebate, isso pode gerar dependência. E as telas, elas têm esse poder. As pessoas fazem um recorte da realidade. Então, estão sempre sorrindo, né? Ou contando coisas completamente diferentes da agenda normal, comum do dia a dia, explosão depois de prazer, ou explosão de atratividade, não prazer, mas uma atratividade, e depois tédio, angústia, ansiedade, dependência. E é por isso que o contato com a natureza é muito importante. É por isso que você ter estímulos mais lentos, como esporte, praticar esportes, os pais saírem para descobrir os grilos, os insetos, descobrir a beleza e as nuances de cada flor, é muito importante. Tende a gastar tempo com estímulos lentos. E é por isso que abraçar, sair, brincar, dialogar são estímulos lentos. Eles são insubstituíveis. Só que estamos na era de tudo rápido e pronto. Consequência, dependência. E os pais estão perdendo dramaticamente a atenção dos filhos. Eles são órfãos de pais vivos. E como você falou, Camila, muito bem, os pais têm excelente intenção. Eles têm as melhores das intenções. Só que o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Não basta ter intenção para educar bem. É necessário educar levando as habilidades socioemocionais. Pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, gerenciar o estresse, contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, como o mestre dos mestres ensinou os seus alunos. Vocês querem grandes discursos, grandes eventos? Mas não, os segredos da felicidade se encontram nas coisas lentas, simples e anônimas. Olhai os lírios dos campos, vejam como são tão belos. No auge da fama, ele treinou os alunos a prestar atenção nas coisas diminutas. Mas onde estão os pais que chineses, americanos, franceses, brasileiros que treinam a emoção dos seus filhos nesse nível? As Que pessoas conseguem contemplar o lírio dos campos nos seus filhos. que conseguem, exatamente. Porque às vezes na correria
Nós reclamamos da falta de tempo, mas a pergunta que fica é o que nós fazemos com o tempo que nós temos. Você tem empregado bem esse tempo? É de qualidade? Tem criado vínculo? Tem construído pontes? Tem sido seguro nos limites e nas orientações? Então, se nós formos bem estratégicos, você foi um pai que teve pouco tempo. Você foi um pai que viajou acima da média, né? Mas você teve tempos muito significativos. Então, nós andamos na chuva, Memórias afetivas. nós falamos com as Incrível. vacas, chamava as vacas, quem chamava as vacas mais rápido. Lembra que eu falei uma vez, bom, eu vou chamar aqueles cavalos lá, se eles chegarem até mim, eu ganho 10 beijos. Você lembra? Jogava uns biribol e eu era a única menina que jogava no meio dos homens, meu pai deixava jogar. E a gente escrevia assim nas árvores, nunca vamos esquecer essa experiência, Exatamente. nunca mais vamos esquecer, porque a gente esquece. A memória humana vai enterrando pessoas, vai enterrando experiências, nós vamos sepultando as pessoas mais caras. Se você tem amigas que você são importantes, mas você fica sem conversar durante 3 décadas, você enterrou elas. Você não consegue Verdade. para cultivar o amor, você tem que resgatar, reviver e voltar de novo a ter experiência com elas. Amor não é um pacote. Amor depende de cultivo, depende de treinamento, depende de doação e de cumplicidade, E no entendeu? mundo digital tudo fica obsoleto muito rápido, né? Tudo muito. Porque a velocidade é tão grande da informação, uma polêmica hoje, 2 dias depois, ela já caiu no esquecimento, que já tem outra polêmica, já tem outro assunto, já tem algo mais relevante. E os nossos filhos estão submersos nesse universo. O nosso papel não é tirá-los desse mundo, mas é prepará-los para esse mundo, Exatamente. para que eles sejam consumidores inteligentes dos recursos digitais e não passivos Não nessa é tirá-los do construção. oceano caótico que é a sociedade digital, mas estimulá-los a construir bons barcos Bons para barcos. sobreviver às tempestades. Até ficou bonito, né? Que Ficou. aula. Eu queria, vocês já conhecem bem, vocês dois são grandes amigos, mas eu gostaria de compartilhar uma história com o público que tem tudo a ver com o nosso tema aqui de hoje, do excesso de tela, né? Eu, mamãe de primeira viagem, quando a Sofia nasceu, trabalhando muito fora, marido também trabalhando muito fora, deixamos em casa os cuidados de pessoas confiáveis. E às vezes as pessoas, até não por maldade, sem orientação, para fazer as rotinas de casa, acabava deixando a Sofia muito exposta às telas, aos vídeos, enfim, essas músicas, enfim. E a Sofia teve um atraso da fala. Ela foi falar com mais de 3 anos. E vocês me falavam: "Calma, ela vai falar", mas provavelmente é o excesso de telas. E depois eu andei em pesquisei, consultei com vários médicos, fonoaudiólogos, e ficou comprovado que um dos atrasos da fala da Sofia se deu realmente pelo excesso de telas. Então, isso é uma realidade, isso é um dos males e tem vários outros, não só para as crianças, os adultos têm que se conscientizar que, exatamente como a Camila falou, na hora de dormir a gente precisa ter uma higiene do sono, uma, uma disciplina até para passar para os nossos filhos, mas para quem não tem, isso vai a médio, não falo nem a longo prazo, a médio prazo vai trazer males enormes. Uma hora a conta vai chegar. E eu acho que vocês, como especialista, pode falar para o público todos os males que o excesso das telas estão trazendo para os seres humanos. Olha, Mira, eu sou embaixador nacional da AMA, Associação dos Amigos Autistas. Tenho treinado muitos profissionais e o autismo, ele gera um espectro enorme. E não estou falando que a sua filha é autista, mas quero dizer por que está aumentando assustadoramente os diagnósticos de autismo. A Sofia deu um salto enorme, você fez a técnica TTE, né? Técnica da teatralização da emoção. Cada pequeno comportamento tem que ser super valorizado, aplaudir e fazer festas, super comemorado. E toda vez que decepcionar, fazer birra, mostrar que está triste, gera alta emocionalidade, porque se você
você super exalta e você mostra que está triste, vai registrando os pais de maneira relevante e e as experiências existenciais também, isso vai desbloqueando a capacidade de arquivar milhares de informações, dados, experiências rotineiras e, consequentemente, alavanca o processo de sociabilização e desenvolvimento da personalidade. Mas as telas estão gerando um problema mundial, porque desde bebê, se as crianças têm acesso e não têm estímulos fora que tenha relevância, eh, como animais, se não tem elogios dos pais, se não tem alta emocionalidade na socialização, aqueles pequenos estímulos da rotina diária que gera alta atratividade pode bloquear um pouco um fenômeno inconsciente que registra tudo involuntariamente no córtex cerebral. Inclusive, eu tive o privilégio de descobri-lo, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. O problema é que as telas estão levando a um déficit cognitivo no mundo todo. Estão podendo causar um atraso na comunicação, na fala, na socialização e também gerando déficits no raciocínio esquemático, Cognitivos também. estratégico, que é a cognição. É o pensamento estratégico, o pensamento intuitivo, o raciocínio esquemático, é a capacidade de organização da lógica, que é toda a cognição. Isso tudo pode bloquear. Por isso que há pesquisas que dizem que é a primeira geração que tem atraso em relação à cognição da geração anterior. Todas elas deram um salto em relação, porque tecnologia, educação, acesso a livros, tal, estimulou a capacidade de raciocínio. Mas atualmente as telas digitais têm causado um problema muito sério, inclusive diagnóstico errado de autismo, porque não é autismo em muitos casos. É um espectro, na verdade, que está levando à dificuldade do fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar milhares de experiências diárias, talvez arquive centenas de experiências com menos relevância emocional, e tudo isso atrasa o desenvolvimento, mas médicos do mundo todo dão diagnóstico autista, espectro autista, psicólogos também, neurologistas, psiquiatras, sem entender o que está ocorrendo no psique, sem entender que esse excesso de estímulos bloqueia a capacidade de gerar emocionalidade com altas experiências, com registros relevantes, capaz de criar pontes nas relações interpessoais. Então, os prejuízos são muitos. Vocês falaram aqui alguns deles. Então, por nós termos o excesso de estímulo, essa criança ela vai bloqueando a relação com o outro e vai ficando do seu próprio mundo, porque você estimulou tanto É, aquele pensamento através de milhares de imagens que a troca fica irrelevante. Porque as relações, ela precisa dessa troca, do aprender fluido, um passo de cada vez. frustrar, ganhar, emocionar, né? Exato. Então é como se ela não precisasse das relações para se entreter. Ela se É entretém isso no aí, seu próprio é isso pensamento, no aí. seu próprio mundo. Esse é um dos segredos que eu tenho apontado, inclusive no livro Intoxicação Digital, que eu tenho apontado que está gerando no mundo todo. As pessoas estão assustadas, os médicos estão assustados, neurologistas, psiquiatras, pediatras estão assustados. O que está ocorrendo? Mas esse é um dos segredos, porque a experiência na relação interpessoal é menos relevante do que Claro. o envolvimento com as telas Porque digitais. elas ficam super estimuladas. É, Exatamente. Então, uma pessoa que é viciada, por exemplo, em drogas, tudo perde o prazer, tudo perde o encanto. Uma pessoa de cocaína, ela prefere ter uma dose de cocaína do que receber uma viagem, por exemplo, a Maldivas, sendo é. que ela não pode se drogar Fica, como nós falamos, sua caverna, né? na sua caverna. Então, o que acontece? Além de tudo isso, nós temos a hiperatividade, que muitas vezes é confundida por uma hiperatividade genética, mas é por esse excesso de estímulos, então tudo fica entediante. A sala de aula, então, nem se fala. Os professores estão de cabelo em pé, porque não têm conseguido despertar o apetite do aprender, porque é onde se aprende, onde se tem apetite. É. Sem o apetite, a criança ela tem um prejuízo na interação com o conhecimento. E nós temos isso cada vez mais na sala de aulas, crianças diagnosticadas como hiperativas, mas na verdade são viciadas digitalmente. E olha, isso é tão sério. Os professores, eu me curvo diante de vocês porque vocês, para mim, são os profissionais mais
relevantes do teatro social. Os professores e professoras são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem apetite. Porque o último lugar que as crianças querem estar é dentro de uma sala de aula confinado. Claro, estão com a síndrome do pensamento acelerado, muito agitadas, ansiosas, simulando a hiperatividade, e médicos do mundo todo diagnosticando errado. Nos Estados Unidos, diagnosticando tem 15% das crianças hiperativas, quando na verdade 1 a 2%. Mas por que deu um aumento de 1.500%? Erro diagnóstico, porque se você superestimula, gera a ansiedade, irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações, déficit de concentração, déficit na sociabilidade, hiperatividade. Simulou, diagnosticou errado Medicou? e medicou drogas da obediência. Um desastre mundial na Europa, na Ásia e não apenas aqui nas Américas. Então, síndrome do pensamento acelerado é causado por nós, pelos pais, por essa sociedade tecnológica. Se as crianças não têm apetite do prazer de aprender, não têm deleite do prazer de aprender, como Platão preconizava, e não tem mesmo, eles não são culpados. Culpados somos nós que intoxicamos nossos filhos. Por isso, os professores e os pais têm que mudar a era da educação. Eu falei, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, mas também mudar a era da exposição de dados secos. Pais que ficam dando sermões, ou professores que ficam falando de física, matemática, química, biologia, história, de maneira seca. Não pode. Tem de falar perguntando, provocando, estimulando o aluno a viajar para dentro de si mesmo. Muitas perguntas, muitos questionamentos durante a exposição e também se colocando no processo, falando os seus desafios, professores se colocando como mestre da vida. Se eles são professores provocadores, elogiadores, eles mudam o apetite intelectual dos alunos. Os alunos, eles vão se concentrar, eles vão ter mais prazer de Então, aí nós aprender. estamos com a intoxicação digital produzindo muitas vezes esses aspectos autistas que é mal diagnosticado. Nós temos a Que hiperatividade é confundida com a síndrome. do pensamento acelerado, a hiperatividade, o déficit de atenção, o TOD que você já disse. Pode. Então, hoje nós estamos na era do Insônia. diagnóstico. É muito mais fácil nós diagnosticarmos e transferirmos o problema para a Exatamente. criança. É, Então, assim, a exatamente. criança é o problema. Não, nós temos que entrar, enquanto sociedade, olharmos para nós e percebemos que muitos desses transtornos somos nós que estamos produzindo pela nossa irresponsabilidade de mediarmos esse mundo digital que as nossas crianças estão inseridas. Fácil é? Não. É desgastante, mas educar dá trabalho, e ainda mais hoje. Eu falo que Mas é educar hoje, possível e claro, prazeroso, né? mas educar hoje é um grande desafio, porque antigamente, quando eu faço as palestras, eu adoro fazer essa pergunta: quem dividia quarto na infância? Pergunta simples. 90% da plateia. Quem hoje dos seus filhos divide quarto? Nem 10%. Uma porque ou tem filhos únicos, ou porque os filhos não dividem quarto, porque já tem uma condição socioeconômica melhor, não precisam dividir quartos. Aí o que acontece? Dividir o quarto, mas o que isso tem a ver com a saúde mental? Tudo a ver. Um quer desligar a luz e o outro quer deixar a luz acesa. E aí? Eles vão ter que negociar. Eles já vão ter que brigar ali pelo espaço. Eles vão ter que aprender a conviver. Resiliência. Resiliência. Então, os pais tinham mais. Você tinha um grupo de amigos, você tinha que aprender a se adaptar, criar habilidades que hoje, muitas vezes, esse grupo não está interessante, eu vou pegar o outro no digital. Esse também não está legal, eu mudo e troco para outro. Essa flutuabilidade, esse excesso de opções faz com que os nossos filhos não tenham resiliência, não lidem com a frustração e não criem mecanismo para suportar as dores. Então, em vez deles resolverem os seus problemas, eles mudam de situação. É, Aí daqui a pouco muda de casamento. Aí daqui a pouco muda acha que o problema é só empresa, muda de emprego para emprego. Hoje os jovens não querem ficar no emprego. Ficam 6 meses. Ah, não tá bom aqui para mim, muda para outra empresa, fica mais 6 meses. Não cria carreira. muda Não. de amigos, de colegas com uma Por facilidade quê? enorme, né? Porque não aprenderam a lidar com os desafios e a frustração. Então, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade preparar os nossos filhos. Então, antigamente, mas meu pai nunca sentou comigo e me ensinou essas habilidades socioemocionais, mas o contexto
tinha muitas habilidades que eram ensinadas no próprio contexto socioeconômico-cultural da época. Hoje, na carência desses estímulos, nós precisamos ter novos gatilhos para preparar. Não necessariamente você que tem um filho só não vai ensinar o seu filho a dividir porque ele não tem um irmão. Mas às vezes você vai colocar um filme que você deseja, não só o que seu filho queira. Porque o filho só é sempre o filho que escolhe. Não, peraí, hoje é a mamãe que vai escolher. É uma forma muito simples, mas você se impor que nem sempre as vontades deles vão ser soberanas. Então, quando você entende que nós temos duas formas de aprendermos, uma com a experiência, outra com a educação. Onde carece a experiência, precisa ser necessariamente implementado no nosso processo diário uma educação que prepara os nossos filhos para as relações e para a vida. Que prazer estar conversando com você nesse bate-papo. Eu não sei se será dividido em 2 podcasts, mas Não, o será um assunto só mesmo. mas é muito Que o assunto é orgulho, muito né, mas ver estou com a um prazer filha. aqui, filha, e só para você me inspirou, só para dizer um ponto importante. Hoje, com a oferta de filmes no streaming, as pessoas dificilmente no primeiro filme elas se fixam, até a capa do filme. Começa a assistir, daqui 5 minutos Não mudam. gostei. Não gostei. Daqui 10 minutos muda. Às vezes fica horas mudando de filme em E não filme. assiste nenhum. Não assiste nenhum. Bom, não é a oferta que determina a qualidade do prazer, a oferta de estímulos que determina a intensidade da alegria, da satisfação. É você aprender a contemplar o belo a partir daquilo que você tem. E é por isso que os pais, eles estão sendo trocados pelos influenciadores digitais. Eles acabam tendo um impacto maior no processo de atração, prazer, gosto, expectativas do que os próprios pais, porque a oferta de personagens é tão grande e tão variada e tão artificial que os pais perdem a relevância. Por isso, mais uma vez eu lhes digo, vocês precisam ter uma história onde pai e filho, pai e filha, mãe e filha, onde a família tem tempo para fazer coisas juntas. São pessoas que se autodesafiam a sair do tédio da rotina, libertar seu imaginário para construir experiências. Eu gostaria que muitos pais plantassem horticultura, ou fizessem horticultura, desculpa, nas suas casas ou apartamentos. As crianças têm que elaborar experiências lentas, ou cultivassem flores, porque muitos amam os perfumes das flores, mas poucos se atrevem a sujar suas mãos para cultivá-las. Então, fazer coisas leves, tranquilas, dar mais abraços, sair para visitar amigos antigos, visitar os asilos, os idosos, visitar até hospitais psiquiátricos, os que ainda existem, entender que cada ser humano é único e irrepetível, independente da sua doença mental, visitar orfanatos e levar os filhos a se curvar em agradecimento diante da vida por tudo que tem e dar um pouco do seu tempo para as pessoas cujos pais morreram ou foram abandonadas. Porque se não tiver agradecimento, se não tiver contemplação, não tem jeito de desenvolver saúde mental, de ter uma mente livre, uma emoção estável e profunda. Uma emoção estável e profunda, não tem jeito. É muito importante que haja contemplação, haja valorização das coisas pequenas e diminutas, mas que pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da nossa emocionalidade. Gratidão, né? Cá, nós recebemos várias perguntas, saindo um pouco desse campo da prevenção, que a gente conversou bastante aqui, veio muitas perguntas, assim, daquelas mães e pais já desesperados, né? O que que eu faço com meu filho? Ele está cada vez mais isolado, rejeita convites para sair com os amigos, não quer sair de casa, e o único lugar que ele se sente
que lhe dá prazer é a interação com as redes sociais ou com as telas. Quais são as dicas para esses pais desesperados? Recebemos muitas perguntas assim. Aqui nós estamos falando de uma criança que já está viciada digitalmente, um adolescente. Assim como você vai fazer um trabalho de dessensibilização de um usuário de droga, você não tira a droga, né, de uma vez. Ele vai precisando de alguns tranquilizantes até que ele consiga limpar, senão ele morre até na adrenalina da abstinência da Isso se for droga. uma droga como a heroína que dá dependência física. For Aí uma droga psicológica, você consegue estimulante, você tira de uma vez e às vezes dá um dar o tranquilizante tranquilizante. para poder amenizar o nível de ansiedade da abstinência. Então, eu não aconselho o pai, e aí eu até também vou discutir isso com o meu pai, a tirar totalmente a tela, mas é algo que a criança precisa Exatamente. dessensibilizar, porque senão você Tem vira o razão. inimigo mortal do seu É filho. isso mesmo. Então, quantas horas essa criança está? Sei lá, 5 horas, 7 horas. Então, nós vamos diminuir 1 hora nesta semana. E nesta 1 hora que nós vamos diminuir, nós vamos fazer algo juntos. Ah, mas eu não quero, né? É chato. Tudo bem, vamos comer uma pizza, vamos tomar um sorvete, vamos montar um Lego ou quebra-cabeça, se for um filho mais adolescente, de 1.000 peças. Vamos criar algo construtivo. Ponto 1. Vai diminuindo aos poucos. Segundo, use as telas e entre no mundo no interesse do seu filho. Por que que ele fica tanto tempo na tela? Assistindo o quê? Qual é o conteúdo? Mergulhe nessa história. Para que você consiga resgatar o seu filho, primeiro você precisa saber onde que ele está. Se você não souber aonde ele está, difícil você resgatá-lo. Então, o que tem viciado? Quais são os tipos de jogos? Qual é o tipo de conteúdo que ele busca? Tenta entrar nesse mundo. Olha, vamos assistir junto, então? Eu quero ver você jogando um dia. Começa a criar relacionamento. Eu sempre falo que cada ser humano é uma ilha. Nós não somos um planeta todo conectados, onde você facilmente acessa o outro. Nós precisamos construir pontes. E educar é construir pontes. E tem muitos pais bem intencionados que, como as pontes são frágeis, eles pouco conseguem transferir esta relação, construir essa relação. Então, para que você chegue no mundo do outro, você precisa primeiro construir essa ponte. E ponte eu preciso entrar no mundo, sem ser crítico demais, mesmo que aquele conteúdo que você está percebendo não é adequado. Então, a gente vai diminuindo aos poucos a quantidade de tempo, substituindo por atividades que vocês podem fazer em conjunto, descobrindo os interesses, levando para esportes. Eu acho que é algo muito importante que os pais devem colocar os seus filhos em atividades esportivas, porque interage, lida com o tédio, lida com as frustrações, porque você perde, no outro dia você tem que voltar. Traz Então, disciplina. cria disciplina. Eu falo que esporte é uma escola. Então, os pais que puderem, matricule os filhos em um esporte. Ah, mas o meu filho não gosta. Ele tem que fazer. Escolhe um. Ele já tem mais velho, tem autonomia, vai escolher um basquete ou natação, ou vai fazer um vôlei. Importante que o filho se insira neste universo. Entre neste mundo e a partir deste momento você pode levar conteúdos também, vídeos para ele mostrando o malefício que isso tem na saúde mental, depoimentos de crianças e jovens que foram viciados e o quanto que isso prejudica a saúde. Leve o seu filho a compreender, mas não só acusando, mas levando informação, porque a informação também liberta, principalmente se nós estamos falando de um filho adolescente. Então, baixa a guarda das críticas, porque muitos pais assim já estão no limite. É. E eles não perceberam que eles perderam a mão. Que isso foi acontecendo e eles não conseguiram intervir na hora que deveriam ter intervido. Então agora eles vão ter que ter um trabalho mais árduo ainda para resgatar esses filhos, com essas ferramentas que eu ensinei, elogiando, construindo pontes, dando limites, entrando no mundo deles, e assim nós vamos conseguir construir uma ponte mais saudável para que eles cada vez mais se sintam menos dependentes desse trabalho. Coloca num trabalho voluntário, né? Acho muito interessante esses pequenos aprendizes, menor aprendiz. Se você tiver uma empresa ou conhecer alguém, coloque seu filho para trabalhar algumas horas por semana, algo que vai fazer com que ele interaja e vai fortalecendo a autoestima dele. Porque talvez isso aqui é uma caverna onde ele esconde a sua insegurança, os seus medos, as suas angústias. Traz ele, fortaleça ele, traga conteúdos que possam fortalecê-los através de livros, filmes, depoimentos, e assim, com certeza, você vai ter um resultado assertivo a médio e longo prazo.
E você, pai, alguma contribuição nesse sentido? Eu concordo plenamente com você e acrescento que é uma tarefa complexa, porque quando existe dependência psicológica de algo, lembra-se, que gera dependência, que produz alta emocionalidade e frustração de rebote. Assim como você, quando vai ajudar uma pessoa que tem uma dependência de uma droga, como o crack, a cocaína, quando você retira, as consequências são muito importantes. Angústia, humor depressivo, alto nível de irritabilidade, às vezes o risco de atentar contra a sua própria vida naquele momento. Claro que drogas têm que ser retiradas rapidamente. E tem que ter profissionais que dando apoio multidisciplinar para aquele usuário. Inclusive com tranquilizantes, que E são drogas, mas prescritas de formas. às vezes até um ansiolítico para conter a ansiedade de rebote, né? A ansiedade remanescente da síndrome de abstinência. Agora, nos celulares, se você retira de uma vez e você não trabalha a emocionalidade para dar suporte, o risco é alto. Eu já vi vários jovens com depressão e risco sério de tirar a vida. Então, o melhor é você colocar limite, como a Camila falou. Essa desensibilização é difícil de fazer, mas é importante, é possível fazer. Você diminui de 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia para diminuir 2 horas por dia, depois de uma semana, mais 2 horas, mas você tem que colocar algo no lugar. No jogo do prazer, você tem que colocar outras variáveis. O pai tem que deixar de ser criticista, como nós falamos, passar a ser elogiador, o pai ou a minha mãe. Esportes tem que entrar no processo e o professor do esporte tem que elogiar a criança e adolescente, porque uma pequena frustração ele se desanima, não quer mais, entendeu? E tem de saber que os jovens estão desenvolvendo uma preguiça mental sem precedente. Eles não têm ânimo de fazer as coisas, porque as telas esgotam o cérebro e tudo que você vai fazer e que gera algum prazer também gera alguma dor. Você tem que ir lá no esporte, tem que enfrentar adversários, você tem que suportar frustrações. Tudo que gera prazer também tem uma frustração para você chegar lá. Até instrumentos musicais, que eu recomendo muito. E a pintura, mas você não consegue desenhar um quadro em 1 minuto. Tem os rabiscos, tem erros, tem concertos para que você produza uma boa tela e também para que você toque piano ou aprenda violão ou outro instrumento. Tem os momentos de frustração. E os jovens e os professores têm de prepará-los para que eles possam ser encampados, abraçados, sabe, elogiando cada etapa. Por exemplo, Adolf Hitler foi um dos maiores, se não o maior psicopata que pisou nessa terra. E ele queria, ele tentou entrar na Escola de Belas Artes de Viena e o professor que fez o teste considerou ele um artista medíocre. Ele tentou uma segunda vez e novamente ele foi preterido. Mas se o professor tivesse apostado nele, abraçado ele, dado atenção para ele, talvez ainda teríamos um artista plástico medíocre. Mas é provável que não teríamos um dos maiores psicopatas ou o homem mais da violento que já humanidade. pisou no teatro da humanidade, entendeu? E gerou, inclusive, o Holocausto, que foi uma indústria sem precedente de massacres, de genocídio, de destruição em massa. Bom, os professores têm que estar mais preparados, inclusive nas escolas clássicas, e eles frequentemente não estão. O professor tem de ser elogiador. Um aluno perguntou, ele tem que, parabéns, João, Maria, Antônio, Alice, parabéns. O aluno errou a resposta, você é incrível, aposto em você. Ele tem que criar um clima anti-bullying, mas ele só cria um clima anti-bullying, um clima onde há prazer de ir na escola, um clima onde há alta troca de experiências, quando ele dá valor
espetacular a pequenos comportamentos que passam despercebidos. E os pais têm de fazer isso também. O teatro da sala de casa tem de ser um palco. Não pode passar, por exemplo, a Sofia, sua filha, ela fez uma coisa interessante. Filha, você é orgulho da mamãe. Ela pintou, fez um rabisco. Filha, que incrível! Quando você começa a gerar alta emocionalidade, então você cria pontes. E, essas pontes se tornam mais importantes que as telas. Caso contrário, não tem jeito. As telas serão preponderantes e elas serão os presídios, os cárceres, onde as pessoas se escondem no mundo. E para você que tem filhos pequenos ainda, e que os seus filhos ainda estão mais no seu controle, não dê para eles a liberdade de escolherem coisas que são essenciais, que são importantes. Então, por vários momentos, o Augusto não quer para o esporte. Eu já compartilhei isso com você. Mas vai para o esporte. Chegando lá, ele gosta, mas é o cansaço de sair de casa, de se preparar e de ir, mas a hora que chega lá tem o prazer. A responsabilidade é minha. Eu sei o que é importante para ele. E os pais precisam chamar a bola e bater no peito. Ai, mas meu filho não quer, ai, mas meu filho chora, mas seu filho ainda não tem maturidade para decidir. Então não coloque no colo deles, porque é injusto você dar para uma pessoa a responsabilidade dela, ela lidar com a consequência de uma escolha que ela não estava ainda madura para escolher. Exato. A não ser que você negocie, não vai fazer, mas tem que fazer aquilo. Negociar, mas nunca dá para uma criança que ainda não pode decidir. Você tem que dar responsabilidade, dar autonomia, mas certas coisas que são importantes para a formação da personalidade, você não pode dar autonomia, senão eles vão ficar no sofá, numa tela o dia todo, numa televisão o dia todo, não querem estudar, não querem ter a responsabilidade de tarefa em casa, E isso, e assim por inclusive, diante. inclusive para alimentar a espiritualidade. Nós temos o hábito de fazer a leitura, por exemplo, bíblica, e nem sempre a gente tem vontade, mas a gente vai sem vontade. É assim, e lá a gente tem uma experiência rica. Então, muitas vezes os pais eles ficam devagando nas vontades dos filhos e as vontades são momentâneas, fugazes e imaturas. Nós precisamos conscientizar aonde nós queremos chegar. Se você, como líder da sua casa, não sabe onde você vai chegar ou deseja chegar, qualquer caminho serve. É. Então você fica perdido nesse processo. Então, sim, nós vamos ouvir os nossos filhos, nós vamos acolher, nosso colo vai estar sempre ali, os nossos ombros para eles chorarem, as nossas mãos para levantarem, o nosso abraço para eles se acolherem. Mas eles precisam saber que nós temos mais maturidade e conhecimento para saber aonde e como direcioná-los. E caminhamos agora para o nosso final, né, nosso podcast aqui. Queria deixar, pai, para você falar suas considerações finais sobre esse tema tão relevante que eu tenho certeza que ajudou muitas famílias. De fato, nós discutimos assuntos de grande importância e complexidade psiquiátrica, psicológica e psicopedagógica. Você é um ser humano que tem um potencial incrível, seja você pai, mãe, professor, professora, ou seja você um jovem, uma criança. É muito importante que o teu eu possa desenvolver habilidades para ser autor da própria história. E para ser autor da própria história, duvide do seu sentimento de incapacidade, duvide que você não possa se reinventar, duvide de que você não possa conquistar seu filho, sua filha, seus alunos. Duvide. Porque tudo que você crê te controla. E se o que você crê é doente, você estará numa masmorra. E critique os pensamentos perturbadores, critique sua ansiedade, critique seus medos, critique também seu eu, quando ele é conformista, ele não se automotiva e ele é coitadista, ele tem autopiedade, acha que quem é responsável pelas suas mazelas, pelas suas dificuldades é o mundo, é as telas digitais, são as dificuldades e perdas que você passou na sua infância e adolescência. Critique. O eu, ele não pode se esconder atrás do conformismo e muito menos atrás do coitadismo. E determine estrategicamente ser gestor da sua emoção. E se você for gestor da sua emoção, nunca se esqueça: não há céus sem tempestades, nem há caminhos sem acidentes,
mas você pode e deve escrever os capítulos mais importantes na história em relação às pessoas que vocês amam, nos momentos mais dramáticos da sua existência. Nunca desista das pessoas que te frustram. Nunca desista das pessoas que às vezes você acha que aparentemente não tem solução. O problema não está nele ou nela, o problema está em nós. Toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, há chaves erradas. E às vezes os cofres mais herméticos, fechados, se abrem com pequenas chaves, chaves delicadas. Eu espero que nesse podcast você tenha encontrado várias pequenas chaves para abrir o cofre da sua mente e das pessoas que vocês amam. Um beijo no coração. Ai, que lindo. Amira? Bom, só agradecer, que aula, quanto aprendizado com vocês dois. Obrigada. Saindo daqui com várias tarefas, técnicas, ferramentas para fazer em casa, né? Tem 2 piticos, uma de 6 anos, uma de 5 meses. Os erros que eu cometi com a de 6, certamente não vou repetir com a de 5 meses, né? E agradecer, porque a gente sai daqui muito rico de informação. E é sempre muito bom isso para nós. Que A bom. gente constantemente precisa estar ouvindo isso e sabendo como lidar, porque eu acho que a tarefa mais difícil de nós pais é formar um ser humano, né? É isso mesmo. Pai, eu quero aqui agradecer demais a sua presença, dizer que para mim é uma grande honra dividir esse espaço com você. Você sempre a sua aluna, não só como filha, mas também como aprendiz. Espero que Deus continue te dando saúde e inteligência para que você tenha muitos insights, porque você é muito comprometido com a humanidade. E esse compromisso faz com que você seja incansável nas produções dos seus conteúdos, sejam digitais, sejam através dos seus livros, e que principalmente você tenha tempo para que os meus filhos, os seus netos, que hoje já são 7, possam beber do seu conhecimento e Obrigado. do capital das suas experiências. E para você que esteve conosco até aqui, eu quero agradecer demais a sua participação. Lembrando que o próximo passo desse episódio é: aprenda que cada mente é um cofre. Não existe mentes impenetráveis, existem chaves erradas. Busque a chave que acessa seu filho. Cuidado com a intoxicação digital, ela tem isolado os nossos filhos. E para isso, para que você dê o próximo passo, você precisa construir pontes com os seus filhos, aprender a elogiar mais do que critica, aprender a exaltar, sair do apontamento de falhas e ir para a era da celebração dos acertos. Que o seu próximo passo possa ser um encontro consigo mesmo e entender quais têm sido os seus excessos e se despir dessa necessidade neurótica de ser a mãe ou o pai perfeito. Que as nossas imperfeições e as imperfeições dos nossos filhos podem sim ser oportunidades para nós surpreendê-los. E quando nós surpreendemos, como nós falamos aqui, nós damos estrelas, aquilo que o dinheiro não pode comprar. O nosso tempo, as nossas experiências, as nossas lágrimas e o nosso ombro para os nossos filhos se apoiarem e se levantarem. Que o próximo passo possa ser este mergulho para dentro do universo do seu filho, utilizando a tela como um recurso para que você possa disparar assuntos, interesses e utilizar deste universo que todos nós estamos submersos para um diálogo no mundo real. Entendendo que nós não vamos vencer essa guerra somente falando nãos. Não são importantes e limites também, mas nós iremos vencer essa guerra a partir do momento que a nossa relação for tão interessante, tão agradável
quanto estar no mundo digital. Nós precisamos conquistar os nossos filhos, nós precisamos gastar tempo com eles, tempo de qualidade. Você precisa conhecer quem são os seus filhos, os seus medos e as suas angústias. Nós só conseguiremos resgatar os nossos filhos das suas cavernas do celular se nós entendemos o que passa por detrás do seu comportamento de isolamento, de agressividade e muitas vezes de angústia. Eu faço esse convite para que o seu próximo passo possa te preparar para um outro nível de relação e que a sua casa seja um ambiente cada vez mais saudável, inteligente e feliz. Te espero no próximo passo. Um grande beijo.